A gente também tem uma parte específica para textos de componentes. Então, o que seriam esses textos de componentes? Pequenas ações realizadas em steps. Então, imagina que eventualmente as pessoas precisarão buscar e consultar algo no site ou realizar pequenas ações em um espaço reduzido. Alguns cuidados que a gente tem que ter. As mensagens devem ser simples e diretas. E no caso de perguntas, devemos nos certificar de que não sejam dúbias. Então aqui, nesse slide, a gente tem alguns exemplos, né, para deixar um pouquinho mais claro. Então no caso dos botões Side by Side Buttons, são aqueles botõezinhos que tem um do lado do outro, precisamos de palavras bem curtas, com sentidos opostos de navegação, ou seja, que deixem bem claro que podem ser tomados dois caminhos diferentes. Importante, ações positivas, entre aspas, ficam sempre do lado direito e ações negativas do lado esquerdo. Então, olhando aqui para o exemplo, a gente fica bem mais claro, né? Então você tem, imagina que a pessoa está num determinado momento ali da transação, enfim, do que ela estiver fazendo, e ela tenha duas opções, ou ir para um próximo estágio, ou voltar para o anterior para fazer uma eventual correção, algo do tipo. Então eu tenho um botão do lado do outro com sentidos opostos. Então ou eu vou para o próximo ou eu volto, né? Eu não tenho dúvida. E imagina que eu tenho uma pergunta muito clara norteando isso, né? Você quer concluir tal coisa? Você quer fazer tal coisa? Você quer mesmo ir para a próxima etapa? Né? Uma pergunta bastante clara. Próximo ou voltar, né? Ou excluir e editar, né? Você está satisfeito com isso, né? Você quer editar o que você fez? Você quer excluir o que você fez? Ou, por exemplo, aqui no caso de negociação de dívida, né? Negociar ou sair. Então eu quero negociar minha dívida, eu vou clicar aqui. Não, não quero, eu vou sair. Né? Então tem essa característica. Um outro ponto é, qualquer call to action deve ser bem objetivo também. E como o espaço é pequeno, devemos realmente só usar as palavras necessárias para passar a mensagem. Então aqui nesse caso, a gente corre até o risco de ser levemente robótico. Eu estou falando de algo muito específico, né? Então, por exemplo, adicionar foto, adicionar documento. Vamos imaginar que essa pessoa, né, ela está fazendo algum tipo de cadastro, alguma coisa que tem já alguns passos, né? Não é entrei, coloquei meu nome, cliquei e foi. Não, ela está realmente passando ali etapa 1, etapa 2, etapa 3. E aí você tem um momento ali de adicionar uma foto, adicionar um documento. Eu não preciso colocar adicionar uma foto, adicionar sua foto, enfim, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Essa pessoa ela quer resolver aquilo muito rápido. Eu tenho que ser bastante objetiva. Então eu posso até excluir esse artigo aqui no meio, né, para tornar a mensagem muito curta, muito direta, porque a pessoa está no meio de um processo. Né? Ela não quer se perder, ela não quer correr o risco de ficar em dúvida, né? Ela quer realmente, legal, adicionar foto, beleza, cliquei ali, vou adicionar minha foto e acabou. Né? Ela quer passar por aquilo o mais rápido possível. E isso é muito importante, né? Muito bacana também. A gente, como usuário, a gente sabe o quanto isso nos conforta, né? Que é sempre que possível informar em que momento da navegação a pessoa está e qual o próximo passo, além de dar pequenos estímulos no decorrer da ação. Aí não tem uma fórmula, depende do que está sendo comunicado, mas é importante a gente ter esse olhar, né? Pode ser tanto no layout, né? A parte visual pode me ajudar a entender em que etapa eu tô, né? Então, poxa, esse é um processo de 5 etapas, eu tô na etapa 2, isso pode estar mostrado ali numa barrinha com uma cor diferente, isso pode estar escrito etapa 1, enfim, não importa. O importante é que a gente tenha essa preocupação e veja a melhor forma de trabalhar com ela, né? Trabalhar com essas informações de navegação e com esses estímulos, né? Do tipo, poxa, você tá aqui, mas estamos chegando na próxima, ou algo assim. Então agora eu vou falar de alguns exemplos aqui para tangibilizar um pouquinho isso que foi dito. Tá? Uma das chamadas, uma das frases que a gente fez foi essa. Tá quase. E agora a parte mais legal. Que cor vai ser o seu mais? Então isso era uma coisa muito bacana, né? Porque as pessoas podiam escolher a cor do cartão de crédito. E aí imagina que, claro, depois de um processinho ali de cadastro, né? Então elas inseriram diversos dados, colocaram a foto, etc e tal, documento e tudo mais. E aí, puxa vida, né? A parte mais legal tá ficando, né? Ficou um pouquinho mais pra frente. Então, por que não estimular? Né? Tá quase, agora a parte mais legal, que cor vai ser o seu mais? É claro que se eu tivesse, por exemplo, pedindo para ela um comprovante de residência,
eu não ia falar isso, né? Tá quase, que legal, né? Eu ia falar de uma outra maneira, mas seria importante dizer em que momento do processo ela tá. Mas não falando que isso é super legal. Então, no caso, era super legal mesmo, né? Escolher a cor do seu cartão de crédito é muito legal. Então, a gente trouxe isso como um estímulo. Um outro exemplo de texto. Lourdes, deu tudo certo e a negociação foi finalizada. Os dados do acordo e os boletos das parcelas serão enviados para o e-mail tal, né? Um e-mailzinho de marcação. Tá acabando, digite seu e-mail e celular para receber os boletos das parcelas, né? Então, 2 exemplos de texto em que a gente explica tudo, né? Então, o primeiro, deu tudo certo, a negociação foi feita, né? Os dados e o boleto vai ser enviado para o seu e-mail. Ah, legal, então terminei, né? Terminei o processo, foi tudo, enfim, tudo correu bem e eu vou receber ainda o material no meu e-mail. Legal. Aí o último, tá acabando, digite seu e-mail para receber os boletos das parcelas. Então, também dei um estímulo. Ah, legal, tá acabando. Então, eu vou só digitar meu e-mail e aí, provavelmente, esse vai ser a última etapa do meu processo. Uma outra coisa também que a gente pode trazer uma leveza, né, e que geralmente as pessoas não consideram isso, e quando a gente vê um texto bem feito, né, um texto divertido, nesse contexto a gente até sorri, a gente não está esperando mesmo, então é muito bacana, que são as mensagens de erro. Então, quando a gente preenche um campo e tem algum tipo de mensagem de erro, né, enfim, quando a gente faz algo errado. As mensagens de erro, elas devem ser diretas e mais genéricas, para que elas possam ser aplicadas em outros campos e se tornem familiares. Então, aqui isso foi uma diretriz, é claro, para esse projeto em especial, né, porque a gente teria muitas possibilidades de preenchimento, enfim, de campos, então não daria para fazer algo muito divertidinho, porque isso teria que ser replicado para diferentes áreas. Então, para que aquilo fizesse sentido em diferentes áreas, o texto tem que ser um pouquinho mais genérico. Então, por exemplo, quando alguém preencher algum dado errado, não importa a área do site, tem algo errado aqui, ou tem certeza que digitou certo? Então, aqui nesse caso, mensagem de erro para dados errados. Então, a pessoa preencheu, né, de uma forma, enfim, equivocada, né, não colocou o e-mail completo, digitou alguma coisa errada. O que eu vou dizer? Tem algo errado aqui. Ou tem certeza que digitou certo? Né? Em vez de aquele famoso que todo mundo coloca, né? Ops, texto errado, erro, enfim, né? Aquela mensagenzinha vermelha que todo mundo já, né, já se acostumou a ver. Por que não trazer um pouquinho mais de tom de voz para esse momento? Né? Então, tipo, tem certeza que digitou certo? É uma conversa. Né? Eu tô mostrando para a pessoa que ela errou, eu tô trazendo visualmente a mensagem no lugar que ela está acostumada a ver uma mensagem de erro, claro, né? Tudo isso faz parte, mas eu estou trazendo o tom de voz da marca também. Então eu não sou obrigada a colocar um ops, né? Texto errado. Não, eu posso colocar de uma outra maneira. Eu posso ter também mensagem de erro para campo não preenchido, né? E aí eu posso dizer coisas como, por exemplo, faltou preencher esse campo, ou ei, você não preencheu esse campo, que também já é um tom um pouquinho mais conversado, né? Do que, sei lá, campo não preenchido, né? Muitas vezes é essa mensagem mesmo que a gente recebe. Mensagem de erro para arquivo não anexado, né? Então, nesse caso, a gente tinha, por exemplo, a pessoa tinha que anexar um documento, uma foto e tal. Aí ela clica, por exemplo, em enviar e não estava o anexo lá. Então, faltou o anexo ou faltou o documento, né? Com a exclamaçãozinha para chamar a atenção mesmo, né? Nesse caso, não é para trazer mais emoção, é para chamar a atenção. E também uma linguagem mais faltou, né? Como se eu estivesse falando, opa, tá faltando aí o anexo, manda aí para mim, né? É um tom de conversa. A gente tem também uma mensagem de erro, por exemplo, para um arquivo não anexado, né? Então, como a gente falou, a pessoa está lá fazendo o cadastro e ela precisa anexar um documento, precisa anexar uma foto, aí ela de repente clicou em enviar, mas o documento não estava lá, o anexo não estava lá, enfim. E aí como é que a gente fala com essa pessoa, né? Então, faltou o anexo ou faltou o documento. Com uma exclamação, que no caso aqui é para chamar atenção, né? Não tem nada a ver com aquela emoção que a gente já falou no módulo 4, né? Então, eu tô falando com ela como se como eu converso com alguém mesmo, normalmente. Tipo, olha, veja só, faltou o anexo, faltou o documento, né? Manda aí para mim. É um tom bastante conversado, né? E ao mesmo tempo, claro, a pessoa entende que tá faltando alguma coisa. E também a gente tinha a possibilidade de uma mensagem de erro para texto insuficiente, a gente está chamando aqui. Né, como, por exemplo, quando uma pessoa vai dar uma dica, a gente tinha uma parte de dicas, né, de educação financeira, mas a pessoa escreve muito pouco. Né? Então, imagina, eu me propus a dar uma dica para alguém, né, imagina essa possibilidade. Mas aí eu vou lá e escrevo, sei lá, 3 palavrinhas.
não é exatamente uma dica, né? E a gente quer que seja uma dica. Poxa, você foi lá, né? Você se dispôs a isso, as pessoas estão querendo saber a sua dica, né? Então, o que eu digo para essa pessoa? Pode explicar um pouco mais? Né? Então é um convite, né? Não é escreva tantos caracteres, sei lá, né? Não é uma coisa impositiva. Você pode explicar um pouco mais? Então já fica um outro tom, bem mais simpático. E a gente tem também, né, as mensagens de erro na página, né? Aquele famoso erro 404. E aí a gente também pode ter um texto mais interessante, né? Mais divertido, mais conversado. Principalmente nesse momento que realmente é uma mensagem de erro mesmo, né? A pessoa não tem um outro caminho nesse momento em especial. Então, um exemplo de texto: olá, você caiu na famosa página de erro. E aqui a gente até se permitiu ter esse emoji da linguinha, né? Desse P que significa uma linguinha. Isso significa que houve um erro. Ou a gente não conseguiu carregar sua página, ou você digitou o endereço errado. Acontece, né? Então aqui um exemplo de texto. Olá, você caiu na famosa página de erro. E aqui a gente até se permitiu colocar um emoji que é uma linguinha, né? O pezinho ali representando a linguinha de fora. Isso significa que houve um erro. Ou a gente não conseguiu carregar sua página, ou você digitou o endereço errado. Acontece, né? Então, por favor, digite de novo ou volte um pouquinho mais tarde. Se não resolver, fale com nossa central de relacionamento. Então tem isso também, né? Tem alguns momentos, né, no caso de uma mensagem um pouco mais abrangente como essa, que eu não sei exatamente o que aconteceu. Então ou a gente, né, ou a culpa, entre aspas, foi do cliente, né, no caso do cartão, que não conseguiu carregar a página, ou talvez o usuário tenha digitado o endereço errado. E aí a gente abre para essas duas possibilidades de uma forma simpática, né? Quer dizer, poxa, acontece, né? Essas coisas podem acontecer. E a gente traz também uma alternativa. Então, olha, você pode digitar de novo, você pode voltar um pouquinho mais tarde, mas se não der certo, fale com a gente pela central de relacionamento. Então a gente oferece uma outra alternativa, né? Alguns conselhos, né? Do tipo, olha, volta mais tarde, digita de novo. E se não der certo, fale com a central. Quer dizer, eu não quero deixar essa pessoa sem resposta nem na página de erro.